Então, 1 Reis, capítulo 19, o verso 3 e o verso 4. Pensa o quanto nós estamos diante de dois versículos assim, profundos e proféticos, em nome de Jesus, amém? Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Aí o verso 4 diz, amém? E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos entender um pouquinho melhor o que esse texto quer dizer e o que ele tem a ver com inspiração, entendendo o cuidado de Deus. O verso 3 já começa a trazer alguns pontos que eu quero chamar a sua atenção. Elias teve medo. Medo de quê, irmãos? Da morte. Como pode um homem, um profeta de Deus, uma pessoa usada por Deus, vaso, voz de Deus na terra, ter medo de morrer, sendo que por diversas vezes na história de Elias, se nós formos acompanhar de perto, ele passou pela morte e não teve medo, e agora ele está diante de uma acusação seríssima contra ele, e agora ele tem medo de morrer, né? Então, teve medo da morte. Ele que venceu quantos homens pelo poder da palavra? Ele fez um desafio a 400 profetas, amém? Primeiro, colocou esses 400 profetas, vamos colocar assim, de Azerã, ou mais conhecidos como de Tiro, né? Colocou eles diante de uma situação e o Deus deles não respondeu. Preste bem atenção. E depois mais 450 profetas de Baal, diante do desafio lançado por Elias. E o desafio era simples, é um desafio que ocorre nos dias de hoje. O Deus que responder será Deus. O Deus que falar, ou seja, que se manifestar, a este serviremos. E Elias estava seguro, havia recebido orientação de Deus, e ele estava confiante na palavra de Deus, que nenhum profeta seria capaz, né, de trazer resposta, porque nenhum Deus poderia abrir a sua boca e dizer alguma coisa, porque quando Deus está agindo, ou seja, operando Deus, quem pode impedir? Amém? Então, diante do Deus de Elias, qualquer outro Deus, ou deuses, ou falsos deuses, ou espíritos, precisam se calar, se a ordem do Senhor for que eles silenciem. Amém? E isso aconteceu. Então, Elias estava seguro. Não quer dizer que os deuses de Baal não podiam responder, porque aí fora, irmãos, os deuses de Baal respondem, vocês sabiam? Né? Nas tendas espíritas e em tantos outros lugares, há sim, né, respostas, eles falam. Eu digo isso porque vim de uma família que até hoje, parte dela ainda continua, né, envolvida aí no candomblé, e fala sim, responde sim, conversa sim. Só que tanto um Deus quanto o outro estavam limitados diante do Deus de Elias, e eles não podiam fazer nada. E então Elias estava confiante no Senhor a quem ele servia. E assim aconteceu. Eu não quero ficar preso nesses detalhes dessa história, porque não é isso que eu quero mostrar para vocês, amém? Mas para você entender, o homem que fez um feito tão grande como este, amém? Um dos feitos, 850 profetas desafiados, ok? E nenhum conseguiu extrair uma resposta diante do rei, e só Elias que conseguiu essa resposta da parte de Deus, e de forma magnífica, amém? E agora nós nos deparamos no capítulo 19 de 1 Reis, com Elias morrendo de medo. Agora, morrendo de medo de quê? Jezabel faz uma promessa: vou matar esse profeta. E o recado chegou para Elias, e ele ouviu. E ele sabia que a morte que Jezabel estava prometendo para ele era uma morte sanguinária, irmãos. Não era uma morte comum, né? Não sei se existe uma morte boa, né? Uma boa morte, mas era uma morte terrível.
E ela estava, como diz o povo, com sangue no olho. E todas as palavras daquela mulher eram pesadas. E dessa vez ela bateu o pé e falou assim: eu vou matar Elias. E isso chegou aos ouvidos do profeta. E quando chegou, o profeta teve medo. Teve medo, irmãos. Essa foi a primeira reação dele, como nós lemos no texto do verso 3. Elias teve medo e fugiu para fazer o quê? Para salvar a vida. Eu encontro um Elias buscando respostas, buscando saída, buscando escape. Amém? Agora observe um detalhe. Uma coisa é Elias sair para buscar, vamos dizer, escape para a sua vida. E aí ele começa a tomar decisões que são egoístas. Se você puder ir comigo aí em Provérbios, amém? 18, em nome de Jesus. Abre em Provérbios 18. Estava faltando, como foi dito pela manhã, em Elias, sabedoria. Espírito de sabedoria. Para, vamos dizer assim, reagir, né, enfrentar a situação que estava acontecendo. Amém? Provérbios 18, verso 1. Leiam aí comigo o que está dizendo. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Na outra versão diz, né, se revolta contra a sabedoria. Então, uma coisa que eu já vejo aqui, que quando nós estivermos passando por aflições na vida, nós não podemos buscar o caminho do isolamento. Mas aí no verso 3 de 1 Reis 19, a pastora Tamara diz que foi isso que Elias buscou. Ele teve medo, ok? E por isso ele teve que fugir para salvar a sua vida, amém? Só que olha o que ele fez. Ele, na sua fuga, ele entendeu o seguinte: só quem está sendo procurado de morte sou eu. Então eu vou deixar o meu servo. Observe o que ele faz com o servo dele. Ele vai passando por uma cidade, ok? Essa cidade de Berseba é conhecida como a cidade dos 7 julgamentos, né? Uma cidade justa. E ele vai passando e deixa o seu servo lá. E fala: você fica aqui e eu vou embora. Amém? Eu fico pensando a cabeça do servo quando Elias disse: fica aí, que eu estou indo embora porque eu vou morrer. E a coisa está feia para o meu lado. E se você não quiser morrer, é melhor você ficar por aí. E o interessante é que vocês vão notar que o servo não aparece mais. Ele ficou mesmo na cidade. O servo, eu não vou dizer abandonou o seu senhor, mas foi o seu senhor que abandonou o servo. Elias toma uma decisão e diz: eu quero poupar a vida do meu servo, então eu vou deixá-lo aqui e vou embora, porque se alguém correr atrás de mim para me matar, vai me encontrar sozinho. Irmãos, na vida da gente, quantas vezes nós estamos querendo fugir das situações, das lutas, das batalhas, e a gente procura fazer o que ele vai fazer: ir para o deserto. Põe o verso 4 aí para vocês verem qual é a decisão. Enquanto ele deixa o seu servo numa cidade onde ele estava protegido pelas leis daquela cidade, engraçado, ele podia ter ficado lá também, né? Ele, né, parte para onde? Para o caminho do deserto. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava na sua fase adulta e agora chegou o momento do seu ministério começar, a preparação inicial para Jesus foi ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas diz que o Espírito de Deus pega Jesus e transporta Jesus. Mas agora nós vemos Elias transportando a si mesmo. A palavra do Senhor diz que Jesus, no mesmo instante que estava na cidade ali, quando ele termina de ser batizado, né, nas águas, o Espírito o leva ao deserto. Então, no mesmo minuto que ele estava no Rio Jordão, ele agora já está no deserto. Agora observe quanto tempo levou Elias para chegar no deserto. Um dia caminhando a pé. É mole, irmãos? E tenho certeza que não é com essa sandália maravilhosa que você tem na sua casa, que você usa nos seus pés. A sandália rústica, né? E ele foi caminhando. Por quê? Porque ele estava desesperado, porque ele estava com medo de morrer. E você vai falar assim: pastor,
E a inspiração entra onde aí? Aí vamos continuar lendo aí para você observar comigo em nome de Jesus. Elias vai para o deserto para buscar o quê? Isolamento, ou seja, escape para a sua vida. Amém? E aí olha só, quando ele entra no deserto, isso mostra que ele está numa ação de desespero. Porque uma pessoa que quer fugir, irmãos, e ela foge para o deserto, facilmente ela pode ser alcançada. Sim ou não? Porque se uma pessoa foge para uma cidade, lá tem como ela se esconder, numa casa, né? Numa viela, se esconder em algum lugar. Mas ele vai para um lugar que é plano, ele vai para as planícies do deserto. Irmãos, é uma situação de desespero mesmo. E ele foge para o deserto para não ter que enfrentar Jezabel. E eu não sei para onde você está fugindo, nem se está fugindo. Eu não sei o que a vida propôs para você nos últimos tempos. Eu não sei que situação você está vivendo, o que você está passando. Mas não fuja para o deserto, irmãos. Amém? Note que o preço foi alto, porque a caminhada de um dia a pé não é fácil, tá bom? Não é fácil, ok? Vamos continuar aqui no verso 4 para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Qual a próxima ação depois que ele chega no deserto? Chegou a um pé de quê? De giesta. E esse é um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aí, ó. O Wellington colocou. Irmãos, ele entra debaixo de uma árvore dessa que chega a 3 metros de altura, ok? Ela normalmente é muito florida, tá certo? Na sua grande maioria ela tem, vamos dizer assim, as suas flores são amarelas, como essa que está colocada aí no telão, para que vocês vejam, amém? Mas, ele lá debaixo dessa árvore, ele faz uma oração ao Senhor: Senhor, tira a minha vida. Eu quero que você olhe para essa árvore e consiga imaginar uma árvore tão linda como essa no caminho do deserto. Ele entra, senta debaixo dela, que ele precisou de sombra, Márcio. E ele fala: Senhor, eu tomei uma decisão. Eu não quero mais viver. Eu não quero ser morto pelas mãos de Jezabel, porque vai ser uma vergonha. Eu quero morrer pelas tuas mãos. E eu acho que aqui é um bom lugar, Senhor. Aqui sentado nessa sombra, depois de um dia de caminhada, estou com fome, com sede, cansado, mas eu estou com medo. Olha a oração sincera. E eu quero te pedir a morte. Eu quero que o Senhor me mate. Isso é sério, irmãos. Mas tem um detalhe que Elias não se atentou, exatamente a giesta. O que isso quer dizer? É o significado dela, e eu trouxe para vocês. É um arbusto com lindas e aromáticas flores amarelas, que significam renovação. Ele senta debaixo da árvore cujo significado é renovação. Eu não sei se vocês estão começando a entender onde eu estou querendo chegar, por graça e misericórdia. Ele foge para o deserto, mas no caminho do deserto ele encontra uma árvore cujo seu nome e significado é renovação. Para mim, isso é misericórdia de Deus. No meio do caminho errado, no meio do caminho da indecisão, no meio do caminho do deserto, eu encontro uma resposta de Deus. E que resposta é esta? Não é como aquela boboeira que nasceu para Jonas e morreu no mesmo dia, mas uma árvore que está lá há muito tempo, quero acreditar poeticamente, aguardando por Elias para se assentar debaixo dela. E quando Elias se senta lá debaixo dela, o que acontece? Ele dorme, de tão cansado que ele estava. Eu não quero ler os outros versículos com vocês por enquanto. E aí ele dorme. A Bíblia diz que ele pega num sono profundo, debaixo da árvore da renovação, vamos chamá-la assim. Ele dorme, sem saber, inconscientemente, ele está debaixo do renovo. E quantas vezes nós estamos fugindo, amém? E não estamos percebendo que o renovo de Deus está a poucos centímetros da nossa cabeça. Irmãos, note que não é alto,
não é lá, né, vamos dizer assim, no firmamento. Tem que romper toda, não, a atmosfera. Está bem próximo. Note que é uma árvore que ela fica muito preenchida. E a pessoa, quando ela entra, tem que se abaixar. E ele entra abaixado e se senta ali. Lugar bom para se esconder, porque se alguém passasse, conseguiria enxergar Elias debaixo disso daí. Dá uma olhada. Cheirosa, porque o seu perfume maravilhoso. Imagina. Aí Elias fala para papai: Senhor, me mata. Deu para mim. Não consigo mais, sabe? Eu preciso que o Senhor faça isso. Continuando aqui. Na oração, quando ele pede para que o Senhor tire a vida, ele fala: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu quero frisar com você agora esse ponto aí, em nome de Jesus. Irmãos, está na hora da igreja parar de viver uma vida de comparação. Ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, me mate, porque eu em nada fui ou sou melhor do que os meus pais. Isso mostra que Elias teve uma meta. Qual foi a meta de Elias ao sair de casa? Ser melhor que os seus pais. Senhor, ele tenta apresentar uma razão para Deus para receber a morte. E aí ele fala assim: tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Eu não sou melhor que os meus pais. Sabe? Eu não tenho nada que hoje eu possa dizer assim: poxa, fiz a diferença, fui melhor. Então, Senhor, comparando-me a eles, também faça com que eu seja sepultado como eles foram, que eu também morra de uma forma comum, né? Quem sabe debaixo dessa árvore, até para que não seja encontrado, né? Porque o cheiro da árvore de repente não deixaria exalar a podridão depois do corpo dele. Ele falou: Senhor, eu quero morrer, eu tomei uma decisão, eu vim para o deserto, e o que eu estou precisando é morrer, porque fazendo uma comparação com toda a história, com o meu passado, eu não mereço viver. E às vezes nós entramos num dilema como crentes, dizendo: meu Deus, já estou há 20 anos na tua presença, Senhor, e eu não vi muitas coisas mudarem, eu não vi muitas coisas acontecer, tantas coisas o Senhor propôs para mim, estou eu de novo, quem sabe em fuga, em plano de fuga de novo, ou quem sabe sem saber o que fazer da minha vida de novo. Eu não sei se você já teve esse pensamento, porque é um pensamento muito grave. Não é um pensamento de tirar a vida, mas é um pensamento de desistir de viver, que é diferente. Senhor, não consigo mais, eu não tenho mais forças para a minha caminhada, aqui é o meu limite. Note que a decisão de Elias foi tão séria, que ele não levou consigo comida, ele não levou consigo mala, ele decidiu ir para o deserto, morrer com Deus. Já tinham pensado nisso? Eu vou morrer sozinho, eu vou me isolar e quero ter uma morte com o meu Deus. É ali que eu vou me acabar e é ali que eu vou ficar. Vamos ler aqui do versículo 5 ao 8, amém? Rapidamente, só para vocês entenderem aí, agora nessa questão do cuidado de Deus, o cuidado de Deus começa a aparecer. Eu já vejo o cuidado de Deus no verso 4, porque olha a árvore que estava no caminho. E aquela imagem que eu coloquei para vocês no início, não sei se vocês viram uma árvore sozinha. Normalmente ela fica assim, amém? E aí a distância tem outra, e aí numa outra distância aqui tem outra. Elas não ficam juntas como um grande pomar, elas ficam assim, ó. É incrível, né? E sabe o que é melhor? Em terras áridas. É tanto que esse tipo de árvore, Cris, são chamadas de arbustos. São árvores que conseguem sobreviver em lugares ou terrenos áridos, terrenos com pouca água, com escassez. Elas ficam, florescem, né? Eu quero acreditar que elas estão lá para dar um escape para os viajantes, ou quero acreditar que elas estejam, foi plano de Deus, dando ali um escape até para os animais que vivem por ali, amém? E imagine o calor escaldante de um deserto e a árvore está lá, linda, formosa. O frio do deserto na madrugada,
chega da engeada, e ela está lá, linda, formosa, exalando o seu perfume. É interessante, irmãos, pensar sobre isso. Amém? Vamos ler aí o versículo 5, 6, 7 e 8, amém? Depois ele se deitou debaixo da árvore que nós falamos, e ele fez o quê? Dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: faça o quê? Cheguei para te matar. Levante-se e coma. Amém? Levante-se e coma. Comer o quê? Né? Eu vou comer as flores? Não. Vamos continuar lendo aí, amém? Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, ele estava deitado, irmãos, o anjo colocou onde? Havia um pão assado sobre brasas. Pensa o sabor gostoso. Irmãos, a carne assada sobre brasas é melhor ou não é? Né? Tem um rapazinho ali que gosta de uma carne assada. É bom demais, não é? É ou não é, Wesley? Amém? Então o anjo foi lá. Eu imagino os anjos cozinhando, né? Vamos lá, o anjo cozinheiro, não sei se existe isso, preparou lá o almoço para o homem, preparou lá uma refeição para ele, e levou para ele comer em que lugar? Não disse: vem até a mim e coma. Não, fica aí mesmo, debaixo da árvore. Só acorda, rapaz, porque o rango está pronto, a comida está pronta para você comer. Pastor, mas o senhor não estava falando que a decisão de Elias foi errada? E é aí que eu quero que vocês comecem a observar, amém? Havia um pão assado sobre brasas quentes. O pão estava quentinho, feito na hora, fresquinho. Eu fico pensando de onde eles tiraram essa massa, né? E se Elias deitou para dormir, fez a oração e o anjo chegou, então enquanto ele caminhava, o anjo já estava fazendo o pão. Prepara, organiza, vamos fazer o pão. Ou será que a gente pensa que tudo é milagre? O pão aparece. Irmãos, ele está dizendo que o pão assado, ele foi assado sobre brasas. Não foi? Faça-se o pão. Não teve isso. O pão foi assado sobre brasas. E se ele foi assado, alguém amassou a massa, alguém preparou, alguém temperou. Não é? Amém? E ainda fez o fogo, né? Detalhe: e um jarro de água, porque ele não estava com muita sede, colocou lá água fresquinha para ele. Ele comeu, não é bobo, bebeu e fez o que, irmãos? Deitou-se de novo. Estava decidido a morrer debaixo daquela árvore. Sim ou não? Alguém poderia dizer: o cabra é preguiçoso. Anda, irmãos, um dia no sol. Anda um dia no sol, que aí você vai descobrir, né? Amém? Vamos continuar aqui. Depois que ele comeu, o anjo do Senhor fez o quê? Voltou, tocou nele, toda vez tocava, e disse: levante-se e coma. Coma mais, Elias. Elias, coma mais, pois sua viagem será muito longa. Deus já tinha um plano estabelecido para Elias. Em que lugar agora? No deserto. Amém, irmãos? Estão notando isso? Verso 8. Então o que Elias fez? Revigorado, se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, irmãos, que comida, Suzy? A comida durou, sustentando Elias, quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Será que a comida é boa? Será que a comida fortalece? Elias conseguiu caminhar durante 40 dias e 40 noites sem ter fome, sem ter sede, porque comeu do pão que foi dado por Deus e bebeu da água que foi dada por Deus. Estão conseguindo entender? Ele vai embora, ele vai embora de um lugar onde ele era respeitado como o maior profeta da terra.
e entra num deserto, desesperado, fazendo comparações, se julgando ser o pior da sua família, e agora querendo morrer. E o Senhor vai ao encontro dele, dá para ele alimento e diz: sai, você vai precisar caminhar, coma mais, beba mais, porque a jornada é longa, tem muito para você caminhar. E ele saiu caminhando, e olha por quanto tempo ele conseguiu caminhar, irmãos. 40 dias e 40 noites. Presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Às vezes Deus nos fortalece no caminho, não porque Ele concorda com a nossa decisão de ir para o deserto. Até aqui minha cabeça estava pensando que Deus estava topando, concordando com o que Elias fez. Não, Deus não mandou ele ir para o deserto, mas já que foi por uma decisão que ele considerou madura, o Senhor olhou para ele e falou: a morte eu não quero te dar, pelas razões pela qual você quer morrer, ok? Mas eu tenho outras coisas a fazer com você, presta bem atenção. Então olha só, então às vezes Deus nos fortalece no caminho, não porque Ele concorda com a nossa decisão, mas para que não morramos, porque se Ele ainda tem planos na nossa vida e a gente foge para o deserto não poderá nos matar, porque o Senhor ainda tem planos, então Ele vai nos sustentar. E Elias não contava com isso. Elias achava que o Senhor o mataria, e o Senhor não o matou. Mas isso não quer dizer que quando ele foi para o deserto, o pão e a água que foi dada a ele, isso era uma resposta de Deus, porque às vezes nós vamos para o deserto, ou tomamos as nossas decisões insensatas, e no meio da vida nós vamos caminhando e parece que nada não nos acontece, aí a gente olha e fala assim: é Deus que está comigo, veja Ele me sustentando, até que caia a ficha, e eu medite bem sobre a decisão que tomei, e volte ao lugar de onde eu caí, e recomece a obra outra vez. Irmãos, você acha que se eu ou você ficar aí caído no chão, deitado, fraco, desvanecido, sabe, sem força, Deus vai contar comigo e com você mais? Não vai, irmãos. Porque está escrito no livro do profeta Ezequiel, todas as vezes que Deus vem falar com seus filhos, Ele diz: fique de pé, porque eu preciso falar com você em pé. Quem caminha, caminha de pé. Eu me levanto e fico de pé, entende? A Bíblia diz que quem caiu, né, faz o quê? Levante-se rapidamente. Mas eu estou de pé, então cuide para que não caia. E se eu cair, o Senhor vai levantar você quantas vezes for preciso. Imagine se a primeira vez que o crente se desanima, ele vai lá e é desamparado por Deus e ali morre. Acabou. Por que que Deus nos sustenta no dia do desânimo? No dia difícil, da tribulação, o Senhor nos sustenta para que a gente reflita sobre a vida e retome a caminhada outra vez. E às vezes nós nos sentimos poderosos, dizendo: viu aí? Deus é comigo, viu lá? O Senhor trouxe isso, o Senhor fez aquilo. Não, irmãos, somente para que a gente não morra. Entende a diferença? Às vezes nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos na terra, e a igreja está esquecendo que isso não é nada mais e nada menos que graça e misericórdia. Lembra o que ele disse nas 7 cartas do Apocalipse? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ele dá esse tempo. E como é que ele dá esse tempo? Nos dando roupa, calçados, nos fazendo caminhar, pondo comida, pondo anjos para nos servir. Isso nos faz melhores diante dele? Não! Muito pelo contrário, irmãos. Imagine chegar diante do Senhor e Ele falar: durante 35 anos que você foi crente na terra, eu te sustentei apenas para que você não morresse e meditasse o porquê a sua vida era tão medíocre. Isso dói. E Elias parece que ainda não está entendendo. Quando ele vai para Horebe, quando ele chega na cidade que o Senhor queria, no monte que o Senhor queria, o que que Elias faz? Todo mundo conhece a história. Vai lá, conta para mim. Emburaca dentro de uma caverna e ali decide morrer de novo.
Aí o Senhor não chega e o anjo toca nele e fala: ô Elias. Não. Qual é a pergunta do Senhor para ele? O que está fazendo aí, Elias? Ué, Senhor, descansando, dando tempo. Parece que não entende. Estou cansado. Qual é? Entendeu? E o Senhor fala para ele o quê? Levanta, sai. Nós somos assim, irmãos. Aí ele começa a argumentar diante de Deus: Senhor, me dê uma razão para viver. O Senhor poderia dizer: lembra de esta que eu coloquei no seu caminho, aquela árvore linda e formosa que você descansou debaixo dela? Lembra o anjo que eu fiz ele assar pão para você comer? Estou te dando já uma razão. Lembra o pão que ele fez, que você comeu, fez com que você ficasse de pé e conseguisse caminhar durante 40 dias e 40 noites sem sentir fome? Não, Deus não faz isso. Aí Elias começa a gritar: vai, Senhor, fala, responde. O camarada que colocou 850 profetas no bolso e depois os matou, porque a lei estava escrito que aquele que clamasse e o Senhor respondesse poderia matar o outro, e ele mandou e deu ordem e matou os 850. Agora está dizendo para o Senhor: me responde, porque o Senhor não me responde. Ficou abusado, irmãos. Aí papai do céu ficou furioso, Andy. A palavra do Senhor diz que primeiro veio o quê? Quem lembra? Algumas ações começam a acontecer e Deus começa a mexer com aquilo que o ser humano tem medo. Imagine você estar pisando numa terra e ela começa a estremecer. Um terremoto, fogo, um vento forte arrebentando tudo. E Elias: vai, Deus, responde. E a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, não estava no vento forte, não estava no terremoto, ele não estava em nenhuma dessas ações que atemorizam, o coração do ser humano. Mas Deus veio como ele sempre vem, na brisa suave. Sabe? Lembra como é que foi que o anjo fez com Elias quando ele estava lá deitado no chão? Tocou nele e falou o quê? Levanta. Ou será que o anjo chegou lá e falou: ô rapaz, levanta, sai daí, seu preguiçoso? Não. Quando ele termina de comer, o que ele faz de novo, Renata? Aí o anjo vai lá, toca nele de novo e fala o quê? Ops, acorda, levanta, come mais, porque a sua jornada é grande, você vai caminhar um bom tempo aí. Por quê? Você decidiu pegar aqui atalho para fazer o projeto de Deus. Ele vai para o deserto. Quando vai para o deserto, o Senhor olha e fala: mudança de plano. É igual o GPS. Sabe quando você pega a pista que o GPS mandou você ir, você pega outra? Aí o que ele faz de novo? Calcular uma nova rota. O Senhor calcula uma nova rota e diz para Elias: Elias, agora a sua nova rota dura 40 dias e 40 noites só até Horeb, hein? Chegando lá, você vai dar um tempinho, depois vai continuar caminhando, porque eu vou colocar no seu caminho outra pessoa. Por quê? Porque você não abandonou o servo que eu te dei? Você não deixou o bichinho lá atrás? Pois agora eu vou te dar outro. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor, e isto não é somente para casamento. Não é bom que o homem viva só. Imagine você tendo que tomar decisão, você tendo que fazer tudo na vida sempre sozinho, sempre sozinho, sempre sozinha, sempre sozinha. Senhor, não, eu vou colocar outra pessoa. E outra pessoa que vai substituir você. Amém? Um dia eu falei aqui que a alegria daquele que ministra é quando outra pessoa chega e sabe fazer o mesmo que ele. E esse ministro agora começa a preparar ainda melhor essa pessoa, para que no amanhã essa pessoa substitua ele. Mas não é isso que a gente vê. A alegria de João Batista era saber que Jesus era melhor que ele, que Jesus era o Messias mais poderoso que ele. Quando João Batista vai morrer, o que ele diz? Senhor, agora eu estou tranquilo, estou alegre, porque cumpri o que tinha de ser cumprido. Por quê? Porque ele é maior que eu, então estou feliz, valeu a pena ter feito tudo o que fiz. Agora nós não, quando uma pessoa nova chega, o que nós fazemos?
Meu Deus, misericórdia, pai, chegou ontem, não sabe nem se fica e quer tomar meu lugar. Que lugarzinho, hein? Disputado, né? Aleluia, Deus. Interpretamos erroneamente a sinalização de Deus. Elias interpretou erroneamente a sinalização de Deus. Pão e água fresca no deserto não é resposta de Deus dizendo: que bonitinho você, eu te amo tanto, toda vez que você vir para o deserto eu vou ser com você, filho. Não está sinalizando que ele concordou com a ida dele para o deserto, mas está sinalizando que ele é o Senhor, que não nos desampara e não nos abandona, mesmo que a gente seja infiel a ele. E isso a gente não pode esquecer. Aí a gente confunde, porque comida, água. Então eu acho que sempre isso está de alguma forma me favorecendo e me fazendo melhor no reino. Não está, irmãos. Não quer dizer que porque eu estou com este microfone na mão, agora o negócio arrochou. Eu estou seguindo, né, o que o Senhor tem dado como orientação. Não quer dizer porque você está aqui me ouvindo nesta noite, não quer dizer que isso te faz uma pessoa que segue os passos de Jesus como deve ser. Pode ser que nós estejamos sendo sustentados no deserto que nós mesmos fomos procurar, e o Senhor só está nos sustentando neste deserto porque Ele não quer que a gente morra. E a gente está aí dando glória, louvor, aleluia, acreditando que Deus está nos honrando. Eu acho bonito quando as pessoas contam os testemunhos dizendo assim: olha, irmão, eu estava lá no deserto quando o Senhor foi lá. Pergunta bíblica: o que tu foi fazer lá, Elias? Ninguém conta na hora que dá o testemunho. Já notaram esse detalhe? Irmãos, estava eu lá na bagaça e não sei o que lá. E tá, o que tu foi fazer lá? Esse é o detalhe que parece que a igreja não gosta de falar. Eu entendi biblicamente que Deus só leva o crente uma vez ao deserto, e todas as outras vezes que ele vai porque ele quer. Se alguém aqui já foi ao deserto mais de uma vez, seu apelido nesta noite é Elias. Pastor, eu estou num deserto terrível, meu Deus do céu. Aí papai do céu olha lá e fala: vai, anjo, mais pão, leva lá. Eu conheço crente que nunca sai do deserto. Ou será que eu estou enganado? Eu conheço um ditado que esse agora vai ferver. Esse vai pegar, Daniel. O crente só é crente quando está passando luta. Se tu não está passando luta, meu irmão, se a tua vida está numa boa, eu fico pensando: que evangelho é esse? Aí eu pego a coisa que o cara falou e eu mesmo vou pensar, Cátia, eu fico pensando: que evangelho é esse? Porque eu não posso atribuir a Deus um deserto que eu estou vivendo, que fui eu mesmo, não posso colocar a culpa nele, que fui eu mesmo que entrei nele. Eu não posso. Para a gente terminar, olha só: como vencer a guerra contra o desânimo no meio de uma confusão como essa que Elias entrou? É preciso sair da caverna, obedecer à voz de Deus, voltar ao caminho, irmãos. Não tem como fugir. Pastor, por que eu devo sair da caverna? Para voltar a ser obediente, porque obediência, para mim é temor a Deus. Né, Moisés? Respeito e obediência é o significado, para mim, mais incrível da palavra temor. Quando alguém fala assim: o temor de Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, está dizendo: todos aqueles que respeitam a Ele, obedecem a Ele, estes estão prontos para ser sábios. Não é? Todos aqueles que têm medo de Deus, é incrível. Deus, fogo para um lado, né? Fumaça para o outro, a terra balançando, e Deus se apresenta para Elias onde? Na brisa suave. Como é que eu vou ter medo de um ser que vem na brisa, pastora Delviva?
porque Ele não quer que eu tenha medo dEle, Ele quer que eu tenha respeito por Ele e obediência à sua palavra. Ele não mandou Elias ir para o deserto, Ele não mandou Elias parar, Ele que quis parar. Irmãos, é terrível se um crente, irmão Velita, escutar Deus falando assim: meu irmão, o Senhor está dizendo que tu vai passar primeiro por 40 dias, e depois dos 40 dias vem mais 50. Crente, ser humano é coisa incrível, vai contar 90, quando chegar no 90, e pular para o 91 ele para. E aí, Senhor, deu 91, ninguém falou do dia 91, só falou até 90. Tá, mas quem mandou parar? O final de 1 Coríntios 13 diz: pois agora permanece 3 coisas: fé, esperança e amor. Já falei disso. Precisamos da fé para trocar por uma coroa da vida. Paulo fala isso, não é? E esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Quem anda esperançoso não para esperar, mas caminha por esperar. Conseguiu entender? Enquanto eu caminho, eu aguardo em Deus, porque Ele não mandou eu parar. Então eu caminho. Agora quem espera, para. Quando eu espero um ônibus, eu espero caminhando, porque o ônibus para na parada. A própria palavra disse: as pessoas estão ali paradas. Por que eu vou parar? Parada, porque ela está parada, e eu só consigo entrar no ônibus se ele parar. Mas Jesus disse: tudo que eu vou fazer com vocês é bem prático e simples. Não parem, continuem a caminhar, continuem a crescer, prossigam. Entenderam? Eu vou dar uma dormidinha aqui debaixo da árvore, sim, mas depois levanta e vai. E quando vem uma caverna, não entra. Aleluia, Jesus. Eu quero te encorajar a isto. Imite a fé de Jesus. Amém? Olha só, ele não aceitou o desânimo, mas acreditou nas palavras do Pai, mesmo não vendo direção nenhuma. Mas se o Senhor falava para ele: caminha, prossegue, siga, ele ia. O que é um tempo de devoção? Um tempo de leitura, um tempo de meditação constante, diariamente. Faça isso e você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. Por que a gente tem que dedicar esse tempo à palavra? Porque a palavra é alimento. Olha só, um momento a sós com Deus para orar. O que vai acontecer? Isso vai sarar todas as dores e dúvidas que você tiver. Mas tudo que eu vou fazer tem que ser com 2, 3, 4, 5, 10. Jesus disse que quando você quiser orar de verdade, ter um tempo de qualidade, faz o quê? Corre para onde? Vai para o seu quarto orar. Ele não tinha quarto, já pregamos isso aqui. Ele corria para onde? Para o monte. Hoje a gente corre para o monte para quê? Para receber poder. E não está escrito na palavra de Deus que o monte é lugar de promessa de poder. Está escrito que monte é lugar de pessoas correrem. Presta atenção. Para ir guerrear, para ir lutar. E Jesus subia para ir falar com o Pai, para ter um tempo de separação, porque no monte, à noite, escuro, ninguém o via, só o Pai estava com ele. Ali era o quarto dele, ele não tinha uma casa para morar, ele não tinha uma cama para reclinar a sua cabeça e dormir, está escrito. Ele fala: os pássaros, né, têm ninhos para si, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas como vocês têm casa, né, e eu sou misericordioso, ele estava querendo dizer, então quando vocês forem falar com o Pai de vocês que está nos céus, entra no seu quarto, em oculto, fala com Ele, e quando jejuar, irmão, faz o quê? Faz uma pintura daquela assim que parece que está morrendo, que a morte chegou, e anda assim, que foi, pastor? Estou jejuando. Ele diz: não, muda o visual, dá um tapa na peruca, como o povo chama hoje, entendeu? E não deixe que ninguém perceba que você está em jejum,
Porque o jejum não é para você nem para o outro, é para Deus. Ele que está recebendo com você, Ele que está tratando com você. Aí vamos lá, todo mundo juntos para o jejum das causas impossíveis, juntos vamos dar as mãos e jejuar juntos. Pode ser que aconteça? Pode ser, irmão, mas muito do que nós vemos por aí, desculpe, olha, honestamente, não funciona, tá? E por que Deus sustenta? E por que a bênção chega? E se essas pessoas estiverem sendo sustentadas no deserto apenas por graça e misericórdia? Aí o silêncio fica no ar, né? Porque a gente vai responder o quê? Aquilo que eu fiz com o Papai do Céu hoje, amanhã eu estou fazendo do mesmo jeitinho, na mesma hora, da mesma forma. Pastor, mas isso não é um devocional? É, mas é engraçado, tu vai ler o mesmo texto todos os dias na mesma hora? Não, no dia seguinte já não é outro texto, já não é uma outra história que você está lendo, ok? E busca um momento a sós com Deus para orar, e para com esse negócio que tudo que você vai fazer tem que ter um monte de gente envolvida com você. Razões para seguir. Pastor, mas isso aí não pode ser isolamento. Eu não estou falando de isolamento. O momento meu com Deus, por que eu tenho que levar gato, cachorro e papagaio? Não, ou não é com Deus. Uma coisa é o momento em que eu estou em grupo e que eu estou com pessoas, mas eu estou falando de devocional com Deus, de momento de qualidade, de tempo de qualidade com Ele. Irmãos, num casamento, na relação entre pai, filho, entre esposo e esposa, tem que ter momentos, irmãos, de conversa, olho a olho. Tem que ter, e a gente precisa ter esses momentos com Deus. Dedique pelo menos 1 hora do seu tempo diário para Deus. Ah, pastor, é impossível. Tá, no dia que a UTI chegar, você vai dedicar. Pastor, você está profetizando isso? Irmãos, eu estou profetizando nada. Eu só estou falando que quem não para, um dia é parado. Porque inspiração, né? Porque entendendo o cuidado de Deus. Porque vocês notaram? Naquele dia, Deus poderia ter deixado Elias ao léu. E ele não deixou. Quando Elias se levanta, come, caminha durante 40 dias e está fortalecido, e novamente tem vontade de desistir, de morrer, o que o Senhor faz com ele? Novamente o alimenta, novamente o fortalece, novamente fala com ele, e vai seguindo com ele até a nova missão onde ele tem que chegar. Essa é a inspiração que temos que ter. Oh meu Deus, eu tenho que ser um crente melhor, baseado onde eu congreguei, baseado no tempo que eu nasci na fé, baseado, irmãos, tira todas essas bases para lá e olha para Deus. O que o Senhor está querendo de cada um de nós hoje? Que vivamos de uma forma diferente, diferenciada, independente da dor, independente da situação, das decepções que nós sofremos na vida, que nós tenhamos uma vida, sabe, de comunhão plena com Ele, amém? O pão de cada dia está chegando, mas isso não representa que eu sou uma pessoa que estou andando em justiça. O pão de cada dia está chegando na minha porta, mas isso não faz de mim uma pessoa melhor. Eu preciso entender que Deus está me sustentando, porque Ele ainda tem planos na minha vida, irmãos, amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia, Jesus, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.